Bom dia, meus amados. A graça e a paz do Senhor Jesus, louvado seja sempre o nome do Senhor. O Senhor Jesus, quando estava preparando os discípulos para a obra que eles iriam realizar, porque eles estariam dando continuidade à pregação da palavra do Senhor, ou seja, o chamado ao arrependimento para a vida nova que o Senhor tem para dar, ele foi muito sincero com os discípulos, isso é importante, ele nunca romantizou o ministério e ele deixou bem claro para os discípulos todas as lutas e dificuldades que eles teriam no ministério. Mas podemos dizer que não só no ministério, ele se referia até mesmo à vida como cristãos, como discípulos do Senhor Jesus, de uma forma bastante abrangente. Não seria fácil, algo que nós vamos encontrar em Atos dos Apóstolos, não só com respeito aos apóstolos sofrendo por causa da pregação, mas a própria igreja sendo perseguida e tendo que se espalhar na sua jornada por causa da perseguição, inicialmente da parte dos judeus e depois, posteriormente na história, também da parte dos gentios. Então, nós vamos para Mateus, capítulo 10, e nós já vimos essas admoestações. No versículo 16, começa Jesus a admoestar sobre o cuidado que eles devem ter. Mas nós vamos focar nos últimos dois versículos dessa perícope, desse bloquinho, que são os versículos 22 e 23. Bom, Jesus havia dito, cuidado, vocês estão indo para o meio de lobos, então tenham cuidado. E então no versículo 22 ele diz, sereis odiados de todos por causa do meu nome. Aquele, porém, que perseverar até o fim, esse será salvo. Observe a importância da perseverança. Qual é a importância da perseverança? É a questão da dificuldade. A dificuldade mostra a importância da perseverança. Perseverar pressupõe uma dificuldade. Se a vida cristã fosse fácil, se a vida cristã fosse de prosperidade, como se anuncia por aí, então não haveria uma necessidade de se admoestar sobre a perseverança. Uma pessoa que está curtindo a vida, que está num momento de lazer, uma pessoa que está em férias, uma pessoa que está no churrasco, uma pessoa que está desfrutando de momentos bons, gostosos, agradáveis da vida, ela não precisa de nenhuma admoestação sobre a necessidade de perseverar, porque aquela pessoa vai apenas curtir o momento até que ela entenda que já deu, não precisa mais, já está satisfeita. Mas a perseverança, ela pressupõe que vai exigir de uma pessoa, o momento vai exigir que ela continue lutando. Então, a perseverança pressupõe a dificuldade. Portanto, toda pessoa que se achega ao cristianismo, ela tem que ser ensinada sobre esta verdade. A verdade é, a vida cristã não é fácil. A vida cristã possui dificuldades que exigem do cristão a perseverança. Não desistir de forma alguma, não desistir porque as tentações são grandes demais, não desistir porque a tribulação é grande demais, não desistir porque a perseguição é grande demais, não desistir de forma alguma. Então, a perseverança, ela é necessária, muito necessária. E eu disse, por que eles seriam odiados? Eles seriam odiados pelo simples fato de pertencer ao Senhor. Isso indica algo que lá na frente o apóstolo João vai nos dizer, em 1 João 5,19, que somos de Deus e o mundo inteiro jaz no maligno. Então, essa certeza de que nós estamos no mundo, debaixo do pecado, e que foi entregue ao maligno, porque ele domina os pecadores quanto a ser capaz de enganá-los. Né? Ele engana. Apocalipse fala de enganar as nações. Né? Então, ele engana as nações. Por quê? Porque são pecadores e dão ouvido a quê? Dão ouvido à mentira. Jesus chamou aqueles judeus que não estavam nem um pouquinho interessados em andar com Jesus, mas apenas em desfrutar de benefícios como o pão que ele multiplicara.
Ele diz: vocês são filhos do diabo mesmo, vosso pai é o diabo, que é mentiroso desde o princípio. Ou seja, vocês são mentirosos e o diabo é quem tem conduzido vocês com as mentiras dele. Então, o mundo não é um paraíso. O cristão não pode andar com inocência nesse sentido, né? A inocência é exatamente a pessoa que não percebe, né, a dimensão daquilo que ele está vivenciando, ou seja, a maldade daquilo que ela está vivenciando. O mundo é mau e o inocente não percebe a maldade, né? Então, não pode andar inocentemente, ele tem que estar atento. Não é uma questão de ser mal para poder andar no mundo mal, de forma alguma. Aqui vamos fazer uma distinção. O cristão tem que ser puro. O cristão deve buscar a pureza de Cristo, deve buscar a verdade, deve buscar a honestidade, deve buscar a santidade, portanto, do Senhor. Porque pelo Espírito Santo somos santificados, pela palavra do Senhor somos santificados. Ele não deve ser inocente. E inocente é exatamente essa ideia de não ser bobo diante deste mundo mal. Ou seja, saiba onde você está pisando. Onde é que nós estamos pisando? Estamos pisando num mundo que jaz no maligno, onde as pessoas são más, onde as pessoas são interesseiras, são egoístas, as pessoas elas são arrogantes, orgulhosas, as pessoas são perversas, as pessoas querem fazer o mal por N razões, em geral para se beneficiar, porque elas, pelas razões mais tolas possíveis, acham que precisam prejudicar alguém para poder se beneficiar de alguma outra coisa. Então, é preciso ter cuidado. O cristão não pode ser bobo neste mundo. Ao mesmo tempo em que ele vai seguindo, buscando a pureza de Cristo. Veja que no próprio Cristo nós encontramos isso. Essa prudência, né? Jesus sabia com quem estava lidando. Aqueles fariseus, os saduceus, os escribas, principalmente, que foi quem mais criou problemas para o Senhor Jesus, inclusive levou até a cruz. Jesus não era bobo, ele estava sempre, né, de olho nas maldades, né, tentando pegar o Senhor Jesus, uma palavra e outra. Então, a gente precisa ter esse mesmo cuidado, né, com a nossa caminhada. Mas nós sabemos que o Senhor, ele cumprirá a sua promessa e voltará. Então nós temos um alento. Vai ser para sempre isso? Não. Isso vai passar, tem um fim. E aquele que perseverar até o fim, esse será salvo. Aquele que não desistir. Então você já sabe, as lutas, as provas, as tentações, as dificuldades, as perseguições que você passa, que nós passamos, e vem de todos os lugares que você imaginar, tudo isso já estava previsto. E aí você está se perguntando: o que eu faço diante de tantas tentações, tribulações, perseguições e lutas que aparecem? O que eu faço? A resposta é: persevere, não desista, porque o Senhor é fiel e diz que não permite que passemos por lutas maiores do que podemos suportar. Ele é fiel e cumprirá a sua promessa, e aqueles que perseverarem serão salvos. Ele é fiel e cumprirá a sua palavra, que diz que Jesus voltará para buscar os que são seus. Então, persevere. As lutas são reais, você não deve caminhar como se nada de ruim pudesse acontecer com um cristão. Isso não é verdade. O cristão está no meio de um mundo que jaz no maligno, mas o que nós precisamos é perseverar. Não precisamos ser extraordinários, não precisamos ser ricos, não precisamos ser poderosos, não precisamos ser grandes, precisamos perseverar no Senhor. Então, persevere. E o versículo 23, ele diz assim: quando, porém, vos perseguirem numa cidade, fugir para outra. É interessante a atitude que Jesus disse que nós devemos ter. Não devemos buscar aquela constante autodefesa, ou seja, veio para cá, eu me defendo. Então, atirou, eu atiro também. Diz: não, fujam. A nossa guerra não é contra carne ou sangue. Paulo diz em Efésios capítulo 6, a nossa guerra não é contra carne ou sangue. Logo, a nossa batalha, nossas armas são dispostas de forma diferente. Ele diz assim:
A nossa luta não é contra sangue e a carne, e sim contra os principados e potestades, contra os dominadores deste mundo tenebroso, contra as forças espirituais do mal nas regiões celestes. Aí você pode dizer assim, tá, mas ele usa pessoas, Satanás usa pessoas. Sim, verdade. Satanás usa pessoas para perseguir a igreja, para maltratar a gente, para criar problemas para nós. Sim, isso sempre foi assim. Os imperadores romanos eram pessoas, mas Satanás estava por trás. Apocalipse diz que Satanás estava sempre por trás deles, ou seja, usando eles para tentar destruir a igreja. Então, as pessoas em nossos dias também são usadas para tentar nos destruir, para tentar nos fazer mal. Todavia, a nossa guerra não é contra elas. Por quê? Porque ainda que digamos que a gente matasse uma delas, lá vem uma pessoa me perseguindo, vou lá e mato, paybuff. Pronto, resolvi meu problema. Não, Satanás vai usar outra pessoa. Entende o problema? É que não adianta você matar pessoas quando o Satanás você não tem como matar. Então, a nossa luta, portanto, precisa ser diferente. A nossa vitória sobre Satanás não vai ser matar aqueles que ele está usando. A nossa vitória vai ser perseverar, confiando no Senhor e mantendo nossa vida na presença de Deus. Logo, Satanás não terá ação contra nós. Aí você pode me perguntar, mas pastor, Satanás pode usar pessoas para nos prenderem, pode usar pessoas para matarem cristãos. Sim, é verdade. Mas aí, nesse caso, lembre-se o que diz o Senhor em Apocalipse, quando uma visão é dada de almas que haviam, cristãos no caso, haviam morrido por causa da fé. E eles perguntam nas regiões celestiais, até quando, Senhor, não vingas o sangue daqueles que morreram por causa da tua palavra? E ele diz assim, calma, até que o número dos que hão de morrer como vocês se complete. Observe, portanto, que o Senhor tem o controle da situação e ele deixou que isso acontecesse. Ele tem um propósito em ser glorificado e abençoar essas pessoas que com certeza serão recompensadas por terem sido tão valentes, tão bravas em ir até o fim perseverando sem desistir de forma alguma. Portanto, não temos o que fazer nesse caso, porque, como nós falamos, nossa luta não é contra a carne e o sangue. Satanás vai usar uma, vai usar outra, vai usar outra. Então, Deus é quem está cuidando de nós. Se Deus está cuidando de nós, então nós precisamos entregar a Ele. E a nossa batalha é para nós nos mantermos firmes na fé até o fim. Temos que estar firmes. Então, se houver uma perseguição, saia, fuja, corra, evite. Se pessoas estão perseguindo você, evite, lute pela palavra de Deus. Se pessoas estão criando problema, responda com a palavra do Senhor. Se pessoas estão ensinando mentiras, responda com a palavra do Senhor. Então, lute com a arma certa. A nossa arma é a palavra de Deus, a nossa arma é a oração, a nossa arma é a nossa perseverança. Em mantermos firme a nossa fé, nós estaremos mostrando que estamos vencendo Satanás. Porque, na verdade, Satanás não está vencendo quando ele mata um cristão. Ele usou uma pessoa tal para matar um cristão, então ele venceu. Não, ele não venceu. A pergunta é, o cristão foi firme até o fim? Ele não desistiu? Ele continuou olhando para o Senhor Jesus? E ele morreu na sua fé firme e forte? Sim. Então, Satanás foi derrotado, porque apesar de ter tentado desviar aquele cristão, ele não conseguiu. A vitória que Satanás quer não é tirar a vida de alguém, porque um cristão morto, ele é um cristão salvo. A vitória que Satanás quer é tirar a pessoa da fé, é fazê-lo desistir, abandonar. E então, ele terá a vitória, porque ele conseguiu que aquela pessoa, em vez de ir para o céu, vá para o inferno. Então, essa é a tentativa dele. Ele não quer apenas acabar com vidas, ele quer destruir almas, né? Esse é o seu propósito. Por isso que a nossa perseverança é a nossa vitória. Então, vai evitando, vai fugindo. Mantenha firme a sua fé. Não precisa dar uma de valentão e brigar com ninguém. Isso não vai resolver. Se um persegue hoje, amanhã será outro. O importante é perseverar firme na fé. Persevere, persista, continue firme na batalha por meio da perseverança na fé no Senhor Jesus. Porque em verdade vos digo que não acabareis de percorrer as cidades de Israel até que venha o Filho do Homem. Ou seja, até para entender melhor o significado desse texto, a gente
gostaria de mostrar outros textos que têm exatamente essa mesma expressão, até que venha, né? Em Gênesis 49, no versículo de número 10, aparece o seguinte: o cetro não se arredará de Judá, nem o bastão de entre seus pés, até que venha Siló, e a ele obedecerão os povos. O que Gênesis quer dizer? Que Judá teria o reino, e aí você vê a questão de Davi, né? A dinastia davídica. Isso aqui é uma profecia sobre a dinastia davídica, e aí nunca se apartou o cetro de Judá, por causa da dinastia de Davi, até que chegasse quem? O Messias, que é até que venha Siló. Então, até que Messias chegasse. Então, você vai ver que Deus apontou de onde viria o reino, né, de Israel, viria de Judá, e esse reino perdurou até a chegada do Messias. Então, entenda o significado, né? Isso aqui não vai deixar de estar presente até que chegue o Messias. Observe a ideia do texto, né? Em Levítico 25, nós vamos encontrar de forma semelhante no versículo 22 a mesma expressão. 25, versículo 22. No 8º ano semeareis e comereis da colheita anterior até o 9º ano, até que venha a sua messe e comereis da antiga. Então você vai fazer algo até que aconteça, né, o período certo. Então essa é a ideia, que algo vai acontecer até que chegue o momento certo. Por fim, 1 Coríntios capítulo 4, versículo 5, 1 Coríntios capítulo 4, versículo 5, diz o seguinte: portanto, nada julgueis antes do tempo, até que venha o Senhor, o qual não somente trará à plena luz as coisas ocultas das trevas e assim por diante. Então, até que venha, significa que algo vai acontecer ou não vai acontecer até que chegue o momento certo. Então ele diz: fugir para outra cidade, porque em verdade vos digo, não acabareis de percorrer as cidades de Israel. Ou seja, a perseguição sobre a igreja, ela ia acontecer até que viesse o Senhor, até que venha o Filho do Homem. Percebe? Então, o sentido do texto aqui não é dizer assim, naquela geração Jesus voltaria. Não é essa a ideia do texto. A ideia do texto é: Jesus vai voltar, mas vocês serão perseguidos até lá. Então, até que o Filho do Homem volte, vocês serão perseguidos. Até que o Filho do Homem volte, vocês terão que estar fugindo de cidade em cidade. Até que o Filho do Homem volte, vocês vão ter que estar correndo do mal. Por quê? Porque a perseguição estará acontecendo. Então, até que Jesus venha, ele avisou, é um período difícil. Logo, a igreja está ciente que durante toda a sua caminhada, até a volta de Jesus, é uma caminhada difícil, é uma caminhada de perseguição, é uma caminhada de lutas, né? É uma caminhada que exige da igreja a perseverança. Então não desista. Até que Jesus volte, a vida é difícil para todo cristão. É uma luta aqui, uma luta ali, alguns com lutas maiores, outros com lutas menores, mas a luta estará presente. Então até aquele dia, vamos persistir, porque quando Jesus voltar, ele dará fim a toda a luta, toda a tribulação, e recompensará o seu povo que perseverou até o fim. Porque, como ele disse, aquele que perseverar até o fim, esse será salvo. Vamos orar ao Senhor então. Senhor Deus amado, bendito seja o teu nome. Nós te glorificamos, te exaltamos por tudo, e porque nós podemos descansar na certeza de que o Senhor tem cuidado de nós, e que nossa batalha, que é espiritual, ela é vencida na perseverança. Portanto, dá-nos graça para lutarmos com a fé, por meio da tua palavra e da oração, perseverando até o fim, na certeza de que o Senhor é fiel às tuas promessas. Tudo isso nós oramos, agradecidos, em nome do Senhor Jesus. Amém, Senhor. Que Deus abençoe a todos e tenham um bom dia.